Oiê, tudo bem com você? Aqui é a Patrícia Córdoba e eu estou bem animada para gravar esses podcasts para você, viu? E para começar, eu quero te dizer que semanalmente você vai encontrar os podcasts no Spotify e no YouTube. É só você pesquisar lá, Você é Autêntico Podcast, que eu vou compartilhar por aqui coisas do meu dia a dia, como eu lido com as situações e as adversidades da minha vida através de um bate-papo bem tranquilo. Então não espere nada muito formal por aqui, tá bom? Quem sabe, né, mais para frente as coisas se mudem. Mas por enquanto, a minha ideia é realmente compartilhar com vocês como eu pratico e experimento os conceitos do desenvolvimento humano que eu aprendi na minha profissão e aprendi nos consultórios de terapia com as incríveis terapeutas e psicólogas que eu já tive, né? Assim como todos os estudos que eu faço sobre psicologia positiva, mindfulness, neurociência, e todas as terapias holísticas que já passaram pela minha vida e que fazem muito sentido para mim. Então esse podcast é para você que sente falta de exemplos reais de como começar o seu processo do autoconhecimento e, é claro, da minha vontade de compartilhar com vocês essas minhas práticas, como eu lido com essas adversidades e te inspirar a também aprender a lidar com as adversidades da sua vida de uma forma mais leve, mais madura, mais coerente. Então a nossa vibe é essa. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Pega seu cafezinho, o seu tereré, se você é sul-mato-grossense, e vambora, que o papo vai ser uma delícia hoje. Nesse papo de hoje, o nosso primeiro papo, né, aqui no podcast Você é Autêntico, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha história com o desenvolvimento humano, a minha história com o autoconhecimento, porque quando a gente se propõe a olhar-se, né, geralmente a gente parte de um ponto em que a gente não aguenta mais, né? Ou a gente parte de um ponto em que algo muito forte, intenso aconteceu na vida da gente e a gente fala, opa, em algum momento eu vou ter que olhar para isso, né? E a sensação que eu percebo do autoconhecimento, do despertar, né, para esse olhar do eu mais interior, ele vem muito de um movimento não confortável, né? E isso é interessante porque pensa, isso aqui é para ser algo bom, algo positivo para a vida da gente e não algo paralisante, né? Só que a gente chega aqui geralmente paralisado, geralmente não encontrando mais vias, né? De para onde ir e estafado daquela vida que a gente está levando. Então, dito isso, eu quero dizer para vocês que a minha história não é diferente, né? Eu também estava quando eu comecei a olhar para o meu desenvolvimento humano, eu estava incomodada com a vida que eu tinha, a vida que eu levava. Eu não me sentia satisfeita, né, com a vida que eu levava. E não me sentir satisfeita foi me trazendo vários problemas físicos, como problemas na coluna, dores de cabeça intensa, entre vários problemas no útero, né, muito comum nas mulheres, enfim. E meu ponto assim de virada foi quando eu fui no ginecologista e ele me passou fluoxetina para tomar, dizendo que eu precisava de um remédio para eu poder me sentir mais tranquila, porque que eu estava muito ansiosa, que eu estava caminhando para depressão e tal. Eu falei, Senhor amado, veio um filme na minha cabeça, porque a minha mãe, ela tem sintomas de depressão, né? Ela ainda luta com a depressão, ela teve depressão quando eu era criança, né? E eu vivi com a depressão dentro de casa durante muitos anos e é muito ruim, né? A gente ver alguém que a gente ama num estado de infelicidade e eu também não queria isso pra mim, obviamente. Então é aí nesse ponto em que eu falo, puxa vida,
eu dei um basta, né? Eu já estava insatisfeita há alguns anos, mas foi nesse momento que eu dei um basta e eu resolvi que eu ia fazer diferente e que eu ia, não importa o que acontecesse, qualquer coisa era melhor do que viver da forma infeliz, insatisfeita que eu vivia comigo mesma. E aqui eu digo para vocês, eu vivia infeliz e insatisfeita comigo, né? Eu poderia naquela época culpar todas as pessoas envolvidas na minha vida, que era exatamente o que eu fazia naquela época. Todo mundo era culpado pela minha vida, pela forma como eu me sentia, menos quem? Eu mesma, né? E nesse momento eu entendi que eu tinha que ser responsável por esse estado de felicidade, de satisfação que eu poderia sentir comigo. E foi assim que eu senti isso, né, verdadeiramente em um processo de meditação, em que eu me vi e eu me vi numa outra realidade, né? Outra realidade que eu falo, não realidade de tempo, dimensão, nada dessas coisas aí não. Eu digo assim, eu me vi num espaço, num lugar em que eu trabalhava, em que eu estava atendendo as pessoas e que eu me sentia realmente feliz. E essa sensação de estar feliz que eu experimentei, eu pude lembrar como é se sentir feliz novamente, né? Se sentir inteira, se sentir completa. E talvez naquele momento foi a primeira vez que eu me senti realmente completa, né? Feliz, eu me senti muitas vezes na vida, mas me sentir completa, talvez aquela ali foi a primeira vez. E eu queria muito sentir mais daquilo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu sei que esse papo aqui, ó, já estamos há alguns minutos aí, eu tô contando essa parte da minha vida para vocês, mas é porque eu acho importante para você entender que eu tô num processo, né, de descoberta de mim mesma e no começo foi bem difícil, no começo. Não é que foi bem difícil, acho que a palavra não é bem difícil, mas a palavra no começo eu tive que buscar forças, né, de um lugar dentro de mim que me fez dar o próximo passo, sabe? Então, eu não sei como eu chamaria esse momento, mas um momento talvez de, de desafio, um momento em que eu tive que buscar coragem, um momento em que eu tive que me reabastecer diariamente para poder ter forças para poder sair daquela condição que eu estava, que foi uma condição que eu construí a vida inteira para eu chegar naquele espaço de insatisfação que eu estava. E, e essa força diária que a gente precisa se alimentar, se abastecer, né? É uma escolha que a gente faz todos os dias, baseada na vontade de algo que a gente deseja. E é isso que eu quero que vocês peguem, sabe? Que o que me fez sair daquela condição que eu estava e chegar hoje num estado de felicidade, de bem-estar, de conforto, de satisfação com a vida que eu levo, com quem eu sou, né? Estar confortável da forma como eu vivo e lido com a minha vida, eu precisei desenvolver alguns hábitos diários com disciplina, né? Usando a minha vontade de querer experimentar novamente aquela sensação de completude que eu senti quando eu fiz aquela meditação. Eu acreditei que era possível, sabe? E é isso que eu quero provocar vocês com esse áudio, para você encontrar qual é o seu ponto que te faz querer ser diferente, sabe? Que te faz querer sair desse estado de insatisfação que você está hoje, no estado de infelicidade que você está hoje, desse estado em que todo mundo é culpado pela sua vida, pelas coisas que você sente, pelas coisas que você pensa, menos você. Né? Então, o que vai ser assim na sua vida, sabe? Procura na sua vida qual é o grande ponto para você olhar e falar: eu quero ter uma vida diferente dessa que eu tô tendo agora.
Então, o que que te faz querer fazer diferente, sabe? Qual que é a busca que você tem aí dentro de você? Às vezes é um chamado que você tem dentro de você sobre algo que você sempre buzina na sua orelha e você não para escutar esse chamado. E você vai e pratica aquilo e você fala, uau, é isso aqui que eu quero experimentar, sabe? Então, quando você tem várias coisas buzinando aí na sua orelha, né? Como eu tinha na minha época, lá quando eu comecei, quando eu estava insatisfeita, eu tinha muitas coisas buzinando na minha cabeça. E no meu caso, eu jamais iria meditar, porque eu sou uma pessoa extremamente acelerada, não tenho perfil nenhum para ser yogi, para ser qualquer coisa relacionada à meditação, mas aquilo ali era uma coisa que pulsava na minha cabeça e eu tinha uma amiga que sempre me convidava. E aí eu falei, por que não? E eu fui, e foi nessa experiência que eu senti um monte de coisas. Então, o que que tá aí na sua cabeça? Quais são os chamadinhos que ficam bombando aí na sua cabeça, que fala para você ir para um lugar, que fala para você fazer algo, mas você diz não, porque você acha que não é para você, ou que você diz não porque você acha que não é o seu caminho. Enfim, tenta olhar para a sua vida, para as coisas que lhe acontecem diariamente, os insights que lhe vêm dia após dia, o movimento da vida te apresentando novas oportunidades, novas possibilidades todos os dias, e escolhe algumas coisas como ação. E faça aquilo e perceba como você se sente fazendo aquilo, sabe? Porque é só quando você vai para a prática daquilo que está buzinando na sua cabeça que você vai poder experimentar aquilo de verdade. E quando eu digo experimentar, gente, é você ir vivenciar aquilo que você está querendo fazer na sua vida. Às vezes você está querendo fazer uma palestra. Vai fazer a palestra, se enfia numa palestra que você vai fazer uma palestra para pouquíssimas pessoas, se você não se sente tão confiante ainda, né? Mas faça essa palestra. Às vezes você não se sente confiante para fazer isso na frente das pessoas, mas faz isso no espelho, sozinha em casa, levanta, monta a sua palestra, faz a sua palestra de frente para o espelho e percebe como você se sente. E aí, qual que é o próximo? Se sentiu bem? Qual que é o próximo passo? E fazer uma palestra para 2, 3 pessoas. Percebe como você experimenta essa sensação, sabe? Como você experimenta fazer aquilo. Porque não é só o fato do que você faz, mas sim tudo que você experimenta enquanto você faz aquilo que você faz. Então, nesse podcast de hoje, eu queria te provocar a isso, sabe? A te provocar a escutar o que você tem aí que tá te enchendo as paciências para você fazer e você tá dizendo não. A minha provocação para você hoje com esse podcast é: faça com coerência, tá? Não vai querer fazer algo gigantesco. Por exemplo, eu tá buzinando na minha cabeça que eu tenho que separar do meu marido. Opa, calma lá. Você não vai separar do seu marido porque você escutou esse podcast. Mas, por exemplo, se você tá incomodada com a sua situação com o seu marido, o que que você pode fazer? Uma ação, por exemplo, de você sair um dia sozinha, sem o marido, perceber como você se sente nesse lugar, nesse espaço, né? O que que mais te incomoda nessa relação? Diga não para isso que tanto te incomoda e percebe como você se sente, né? Percebe como o mundo todo, todas as coisas começam a se transformar a partir dessa ação que você teve, né? Então, não é você tomar decisões radicais, é você fazer coisas pequenininhas no seu dia que te levem a experimentar novas possibilidades. Você perceber que é possível você criar novas possibilidades para sua vida. Então, eu quero deixar essa percepção aí para vocês. Se você puder agora, a gente vai finalizar o podcast. Se você quiser pegar um papel, uma caneta, escrever os insights que você teve. Qual que é a ação pequenininha que você pode fazer hoje? Ou no máximo até amanhã, na hora do almoço, que você pode se comprometer agora que você vai fazer e que pode
trazer novas experiências para você, novas percepções para você, que vai te provocar a encontrar qual é o seu grande chamado, qual é a sua grande busca, né? O que vai fazer você diariamente manter a disciplina que você precisa para você se sentir energizado e cheia de vontade para você construir uma versão melhor de você mesma, uma versão mais satisfeita, mais feliz, mais realizada, mais contente. Bom, é isso. Quero dizer para vocês que lá no meu Instagram você vai encontrar vários conteúdos legais também. Segue lá, se você achou que esse podcast foi legal, compartilha com quem você acha que vai ser contribuição. Segue lá no Instagram, lá no YouTube também. Esse podcast vai estar tanto no YouTube quanto no Spotify. Eu não sei em qual plataforma que você está escutando, mas vai ter nas duas plataformas, tá? Para você escutar na plataforma que é de sua preferência, YouTube ou Spotify. E a gente vai ter conteúdos lá no Instagram chamando para esse podcast, falando um pouquinho mais sobre tudo isso que eu conversei aqui com vocês. Semana que vem tem mais. Espero vocês. Um beijo.